ver o que a gente consegue hoje, já que hoje o dia começou bem, né? Muito bem. Você viu a mensagem que eu mandei? Recebeu. Pois é, hoje o dia começou muito bem. Graças a Deus. Bom, vamos começar nosso encontro semanal. Agradecendo já de antemão a grande senhora pela presença dela hoje de manhã. Ela havia me pedido que eu repassasse a mensagem dela, eu repassei. E vou repassar sempre que possível. Falar de amor nunca é demais. Falar de amor no momento que a gente está vivendo tão triste, tão doloroso para todos nós, falar de amor nunca é demais. É sempre bem-vindo. E eu agradeço pelas palavras, senhora. Muito obrigada pelas palavras. E vamos ver como é que vai se sair hoje aqui a nossa mesa, esperando que os nossos irmãos se cheguem. Eles serão sempre bem-vindos. E que nos traga sempre um pouco de esperança, um pouco de um nascer de sol. E tire essa névoa escura que vem cobrindo a nossa cidade. Que limpe, que o sol volte a brilhar aqui dentro. De que as pessoas consigam encontrar um pouco de sossego na vida delas. Todos nós consigamos encontrar um pouco de sossego na nossa vida. E é justamente esse sossego, essa tranquilidade e um pouco de esperança que a gente tenta repassar para os nossos amigos, aqueles que morreram, aqueles que estão vivos, aqueles que estão doentes também, que estão acamados, aqueles que estão em coma, que façam contato, enfim, todos os hospitais, do mundo, que eles recebam a nossa luz e a nossa bênção, e aquelas pessoas que estão sofrendo tanto, que elas consigam encontrar um pouco de acalento, que a gente possa oferecer um pouco de acalento. Mesmo os hospitais psiquiátricos, tem uma tia que está lá tão atormentada, tão agoniada, que essas pessoas também consigam encontrar uma luz no final do túnel. Todas as pessoas agoniadas e atormentadas, e não são poucas, não são muitas. Desculpa. Bom, vamos iniciar então os nossos trabalhos. Que ele seja bem facejo. Eu estou sentindo uma luz muito forte aqui no centro da mesa. Eu não sei se vocês estão percebendo. Essa luz forte, ela já está presente já desde que nós sentamos aqui. E que ela comece a abrir, a se expandir. O assunto da vez para a semana passada foi um assunto bem grave, bem sério, e eu não sei se vai haver continuidade hoje, vamos ver. Mas o mais importante é que essas pessoas que estão aqui presentes, que eu já estou vendo muitos rostos passando aqui pela nossa frente, que eles se cheguem, e se alguém quiser prestar testemunho, cheguem mais perto, venham, falem, que a gente vai ouvir e a gente vai repassar e a gente vai encaminhar. Nós não temos como fazer contato com as famílias se nós não conhecemos, mas nós pelo menos podemos prometer que ajuda a você, meu irmão, que
que está perdido, que não consegue se achar, que está saudoso de sua família, mesmo aqueles que atravessaram, que estão já do outro lado, onde está lá o grupo. Me perdoem, eu esperei o sino acabar de tocar. Esse sino é lindo. Então eu quis ouvi-lo e trazê-lo aqui para a nossa mesa. Muito importante, muito simbólico, inclusive. No dia de hoje foi muito simbólico. Bom, como eu estava dizendo, inclusive o grupo que já atravessou, que está do outro lado, está lá junto com o Nicolau e o seu pessoal, que nos ouvem, que estão saudosos de suas famílias. Eles são bem-vindos para se chegarem e se quiserem falar alguma coisa, passar alguma mensagem. Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma senhora aqui que fala que o nome dela é Maria das Graças. Ela ainda não atravessou, ela ainda está vagando, mas que tem vindo aqui à nossa mesa, tem comparecido aqui à nossa mesa e tem ouvido as nossas conversas. Ela ainda diz que não está pronta para atravessar. Ela ficou doente muito tempo e deixou a filha sozinha. Era ela e a filha. E agora ela se foi, a filha ficou sozinha. E ela sente muita saudade da filha. Dona Maria das Graças, está na hora da senhora partir. A senhora quer ajudar a sua filha? Atravesse. Porque depois a senhora vai poder voltar e ver a sua filha de um outro jeito, de uma outra forma. Primeiro se ajude. Faça a sua parte, se ajude. Tem um outro senhor também chamado Luiz Antônio. Tem um outro Gilberto. Uma opção estão falando nomes. Um chamado Antônio Luiz. Tem muita gente.
que ainda não atravessaram, que ainda estão por aqui. Mas eles não parecem assim tão mal. Eu não os conheço. Se alguém conhecer um desses nomes, fala. Tem um tal de Jefferson, João Carlos, Aloísio, um chamado que se denomina Doutor Macedo. Tem um rapazinho, não sei se é Eduardo, ele disse que ele morreu afogado há pouco tempo, que está procurando por ele porque não acharam o corpo dele, eu acredito. Que vocês sigam o caminho de vocês em paz. Há uma porta aberta aqui, eu vejo essa porta aberta. Do outro lado tem pessoas esperando por vocês. Atravessem. Do outro lado a mesma coisa. Tem muita gente que ainda está dormindo. Eu consigo ver o lugar, mas eu não consigo entrar lá para ver as pessoas dormindo. Tem uma senhora chamada Nancy, Dona Nancy. Ela falou que ela é moradora daqui da área, que ela fez a passagem há pouco tempo, que ela sempre frequentou esses lugares de mesa, ela ia sempre no centro, aqui perto, e que agora, com toda a informação que ela tem, ela não consegue achar um caminho. Mas ela sabe que ela precisa seguir o caminho dela. É isso mesmo, Dona Nancy. A senhora vai conseguir enxergar a porta para atravessar. Vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Ok. Eu estou sentindo a presença da Maria Pia. Vamos ver se eu consigo deixá-la falar alguma coisa. Ela disse que a dificuldade de entrar está muito grande. Há muitos empecilhos para conseguir atravessar e entrar aqui nesse lugar, na Terra. Inclusive, ela fala que as pessoas que estão acima do 4º estágio, se elas vão ter muita dificuldade para entrar por causa do peso muito grande aqui dentro. A questão não é que o espírito fica mais volátil,
à medida em que você se afasta da Terra. A questão é que aqui dentro a impressão que dá é que algo está se fechando e não se abrindo. Então há bastante dificuldade. Isso talvez explique o fato de hoje de manhã, quando eu fiz contato hoje de manhã com ela, um pouco antes de terminar, eu perguntei a ela se a imagem que eu via era ela mesma. E ela disse que não, porque às vezes ela mandava mensagens através de pessoas que a cercavam, e que ela passava a mensagem, e essas pessoas que a cobriam, que estão sempre em volta dela, embaixo do manto dela, ela passa a mensagem e essas pessoas trazem as mensagens. São pessoas que têm mais facilidade de se movimentar aqui dentro. E agora a Maria Pia está dizendo a mesma coisa. Eu, pelo menos hoje de manhã, tive coragem de perguntar algumas coisas, que eu normalmente fico... Então, será que ela sabe dizer por que está fechada assim essa... ela está dizendo que é o momento. O momento são... Os antigos falam do pêndulo. Existe o pêndulo. O pêndulo, quando está para cima, significa que a humanidade vai entrar num momento mais leve. Vai ser são encarnações dessa geração, dessa encarnação mais leve. Agora, se o pêndulo está para baixo, são gerações encarnadas que vieram para a guerra mesmo, então, são lutas diárias de uma vida difícil e pesada. Pesado não necessariamente de desgraças, de situações complicadas, mas pesadas energeticamente falando. Né? E o pêndulo agora está para baixo. Quando está para baixo, é como se os portais se fechassem. Eles nunca se fecham totalmente. Ficam sempre pequenas aberturas. E agora fica muito pesado. Então, pessoas com maior sensibilidade, elas se ressentem desse peso, mesmo encarnadas, elas se ressentem desse peso. Então, eu concluo que muita coisa que nós sentimos, mesmo no corpo físico, pode derivar desta dificuldade, desse peso, não é verdade? Mas eu não quero deixar ela entrar. Eu já estou suando antes que ela já chega, eu já começo a suar. Bom, eu vou tentar passar. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ela falou que para dar continuidade àquele assunto que se começou, que a Catarina levantou na vez passada, de pessoas reencarnando sem a devida preparação. E muitas delas entram já com um propósito de tomar conta de um corpo e usar esse corpo como moeda de troca. Né? Eu tenho um corpo físico, eu entro nesse corpo, eu chego a uma determinada idade aonde outras pessoas vão invadir e vão utilizá-lo junto comigo. Não é entrar no corpo, eles grudam nos corpos, no etérico. Eles entram ali e fazem o que querem com o corpo. Né?
Isso está cheio no momento aqui na Terra. Isso é uma forma de dificultar, de prejudicar toda uma reconquista que está sendo feita, elaborada já há alguns séculos. Voltarmos a termos o direito de ter o nosso próprio destino em nossas mãos. Esse é o objetivo principal de todos, vivos, mortos e aqueles que estão lá do lado de fora, esperando o dia chegar. Como os estágios do quarto estágio para cima está fora da Terra, e aqueles espíritos precisam, jamais voláteis do que os nossos, eles precisam de um corpo melhor, um corpo mais elaborado, menos frágil, com uma força energética maior, com os filamentos de DNA mais apropriados para receber um espírito mais volátil. O círculo de encarnações que nós morremos, subimos, nos preparamos. O objetivo seria alcançarmos os estágios fora, nos prepararmos e depois reencarnarmos num corpo melhor. Esse círculo ele não está se completando, porque a grande maioria das pessoas não conseguem chegar ao quarto estágio, que é o primeiro estágio fora da Terra. Eles não conseguem chegar. O que chegam lá são muitos poucos. E alguns que se preparam, que estão prontos para atingir esses estágios, nós somos obrigados a mantê-los no terceiro estágio, porque precisamos de pessoas gabaritadas, de pessoas preparadas para ajudar aqueles que chegam e preparar essas pessoas. Então, o que acontece? Está havendo uma revolução dentro do primeiro estágio, onde as pessoas chegam ali, ficam ali por muito tempo e ainda por cima elas são levadas, elas são manipuladas no sentido de chegar no segundo e no terceiro estágio e já reencarnarem sem estarem prontas, como eu acabei de explicar. Então, o mundo astral, vamos chamar assim, do mundo astral, resolveu tomar algumas resoluções. Foi quando, alguns séculos atrás, isso não está acontecendo de hoje, alguns séculos atrás, Catarina e outros mais que vocês conhecem, como a própria Maria Pia e outros mais, resolveram não esperar que as pessoas chegassem no primeiro estágio, começar a preparar essas pessoas aqui vivas no corpo, para que elas consigam chegar no primeiro estágio melhores, sabendo o que vão encontrar, sabendo que podem ser manipuladas, sabendo que podem oferecer a elas uma esperança vã de voltar rápido e rever seus familiares. Enfim, seja lá que forma que eles têm para
para engajar essas pessoas. Mas engajam por quê? Porque as pessoas chegam do outro lado totalmente desesperadas e perdidas. Existem lugares no planeta que conseguem fazer com que eles atravessem, mas eles não estão preparados. Vamos tirá-los daqui, vamos tirá-los de dentro dos buracos, vamos limpar as cidades. Não adianta nada limpar as cidades se quando chegam do outro lado eles são engajados de outras formas e nós não conseguimos mantê-los. E não conseguimos, que é o pior ainda, é levá-los para o segundo estágio, aonde ali eles vão rever seus parentes, sua família, seus amigos, e depois dali levá-los para o terceiro estágio, aonde eles vão fazer uma preparação específica para retornar. Então, isso que parece tão simples e tão fácil está complicado demais. E é um assunto grave, gravíssimo. E agora que nós vamos passar por um período em que vamos fechar. Os espíritos que estão aqui encarnados, uma minoria, apenas uma minoria, tem noção e ciência do que se passa. Mas é uma porção muito pequena da humanidade. E eu coloco isso a nível de planeta. É uma porção muito pequena da humanidade. Há alguns espíritos mais voláteis do quinto, do sexto, do sétimo estágios, eles espalhados pelos planetas em algumas constelações do norte, constelação do sul, eles se realocaram, eles se dividiram e resolveram alguns descerem e trabalhar um número maior de pessoas aqui embaixo. Descerem não significa só reencarnarem, porque para que eles reencarnem, há um tempo grande de espera para que eles acordem, se despertem, se reposicionem e comecem a engajar. Embora isso ainda acontece. Há espíritos, por exemplo, que estão no quarto estágio, que estão reencarnando, que estão vindo e que vão engajar pessoas vivas aqui para um grande trabalho. Ao mesmo tempo que há um outro lado que está fazendo a mesma coisa para impedir que isto aconteça. Há uma guerra fria, que é uma guerra ideológica, que é uma guerra de ideias que diferem entre si da forma como o ser humano deve trabalhar o seu corpo e deve ser inserido no seu corpo. Essa guerra de ideias é outra coisa também que prejudica todo este movimento. Nós estamos dando uma ideia para vocês do que acontece. Agora, é uma situação, há muita complexidade dentro disso. Então, quando nós viemos aqui falar como André, a própria Maria Pia, Catarina, e outros mais que vão se chegar e vão falar, as pessoas precisam acordar. As pessoas precisam acordar, os vivos. Não só os vivos, é claro, mas principalmente os vivos, porque
já que estão encarnados e que estão aqui dentro, nesse momento em que está tudo fechado, essas pessoas, eles trazem consigo, pelo menos essa minoria, a ideia do que está acontecendo aqui dentro e do que precisam fazer para melhorar esta situação aqui dentro. São pessoas como nós aqui, que encarnadas hoje e vivas e que somos esta minoria, que temos ideia do que está acontecendo aqui. Então, cada um precisa fazer a sua parte. A parte que está no mental. O fato de nós estarmos conversando sobre isso aqui significa muito, muito. Porque cada um fazendo a sua parte já ajuda a mexer com o que nos cerca. É muito importante. Alguma pergunta? O que é que se espera que a gente faça aqui para poder melhorar ou ajudar nesse sentido de mexer nesse processo todo? O fato de a gente estar aqui ouvindo vai mexer só no consciente coletivo de uma forma. Vou deixar a Catarina muito explicar. Sutil. Vou deixar a Catarina explicar. Primeiro, a parte individual de cada um. Primeiro, precisam fazer a parte de vocês, que é se reposicionar. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é a minha história? Existem ferramentas como a astrologia, por exemplo, que ajuda a explicar. É uma linguagem fácil para uma grande maioria que gosta. Primeiro, a parte de vocês não se deixar envolver com a ignorância alheia. Não se deixar envolver por aqueles que agridem. Este é importante. Outra coisa, saber ouvir, saber entrar na comunidade, ou olhar as pessoas e conhecê-las uma a uma, e saber o que você pode oferecer a elas e o que elas podem oferecer a você, sem que haja conflitos. Isso é outra coisa importante. E, infelizmente, a ter que respeitar o direito que as pessoas têm de não estarem prontas. Não tem outro jeito. Há que se respeitar. O importante é que, antes de tudo, façam a parte de vocês. O que tiver que vir, virá. Este trabalho que fazem aqui é muito importante, porque ainda que poucas pessoas ouçam, elas ouvem, mesmo que ainda não estejam prontas para se ligar, se interagir. Ainda não estão prontas para isso, mas ouvem. Mesmo que não haja muita informação, ou mesmo que vocês acreditem que não saibam nada, vocês não precisam saber alguma coisa. O que vocês precisam é amor.
abrir coração. Abrir coração. A capacidade de preencher e a capacidade de esvaziar. Já falamos nisso muitas vezes e vamos continuar a falar. Capacidade de preencher e a capacidade de esvaziar. Compreender que a outra pessoa está ali do teu lado é porque ela faz parte da mesma história. Mesmo que os olhos dela ainda não estejam completamente abertos, elas fazem parte da mesma história. Elas estão dentro de um corpo, olhando para você, mesmo que não manifestem aquilo que nós desejamos que ela manifeste, ela está ali trancada dentro daquele corpo, olhando para fora e convivendo no mesmo universo que vocês. Então, sim, aquela pessoa faz parte. Não tenho dúvidas disso. Ela faz parte. Mesmo que ainda não se manifeste de forma adequada. Ela irá atravessar e saberá o que fazer, porque mesmo sem interagir, ela ouve. Ela ouve. Isto é importante. Maria Pia vive no quarto estágio e está totalmente ligada às reencarnações. Ela conhece o que entra, o que vem entrando há 2 séculos. E num total de 100, apenas 10 irão acordar. Muito pouco. Muito pouco. Os outros 90, desses 90, 20 vão ser satélites girando em torno dos acordados. O restante não irá acordar, ou irão ser tomados, ou irão voltar. Não adianta. Nós queremos aumentar o número de pessoas acordadas. E vocês fazem o trabalho principal, acordados ou tentando acordar, não importa como, informação, conhecimento, cultura não é importante. O que é verdadeiramente importante é amor. Esta menina ensina crianças. O que ela ensina de verdade é respeito. Ela ensina respeito. Ela mostra às crianças não contas, ou números, ou letras. É a postura dela para com as crianças que importa. O que ela realmente ensina é esvaziamento, com preenchimento. Da mesma forma que nós fazemos um sorriso, um cumprimento, uma gentileza. Isto é o verdadeiro ensinamento hoje. O que interessa
não é um diploma, o que interessa é um sorriso, porque um sorriso vai abrir portas para que a grande senhora chegue. Amor abre portas, amor expande, e à medida que expande, ela pode entrar através do coração das pessoas. Ela chega. Um dia vocês conhecerão os portais que abrem não só fora da Terra para que os voláteis entrem, mas os portais dentro do corpo, que abrem para que os mesmos voláteis se aproximem e possam, através da entrada, passar suas mensagens, orientar, comunicar. Tanto que antes de qualquer movimento consciencial que o ser humano possa vir a fazer, ele precisa se reposicionar com ele mesmo, jogar fora o lixo que ele acumulou ao longo da vida no corpo, esvaziar o corpo para que ele possa receber, expandir e preencher. Alguma pergunta? Na prática, o fato da gente divulgar vai levar muito tempo, né? Então, não precisa falar, porque embora a maioria esteja dormindo, o movimento da expansão da luz mexe com as pessoas. Por onde se passa, mexe com as pessoas. Algumas agridem, outras se escondem, outras aceitam. O falar é uma consequência natural deste movimento de pessoas que irão se chegar não necessariamente a vocês, mas irão buscar, não importa o que, em relação a elas mesmas. Então, da mesma forma que a menina faz com seus alunos, com suas crianças, nós todos fazemos do nosso jeito, eu com o meu jeito, onde estou, vocês ao esbarrar nos campos energéticos de cada um. E irá criar um movimento e as pessoas entenderão a mensagem. Da mesma forma que eu estou aqui falando, e as pessoas estão ouvindo. Compreendem? Na medida que a gente expande, a gente funciona como se fosse um propagador da... Sim. No primeiro estágio, aonde acolhemos as pessoas que chegam, existem indivíduos que pensam diferente, com ideias diferentes, e que tentam, da mesma forma que o meu grupo, eles tentam acolher as pessoas no grupo deles. Ainda são
poucos, mas estão crescendo e trazem para a Terra ideias diferentes, para que o sistema estrutural e organizacional daqui se mantenha como está, com uma grande fatia da humanidade acreditando que existe um Deus que castiga, um Deus vingador, um Deus que ama seus filhos se eles obedecerem. Há uma grande fatia da humanidade que quer continuar desse jeito. Nós brigamos para que isto mude, que isto não cresça. Então, de fato, o que há é uma guerra ideológica que se mantém durante séculos e séculos, que nós estamos tentando acabar e que não vai ser agora, ainda vai demorar, mas nós conseguiremos sermos indivíduos independentes, com pensamento próprio, com ideias próprias, num corpo mais leve, mais firme, com maior poder de duração, que possa acoplar, que possa aceitar espíritos, uma alma mais volátil, e que nós possamos preenchê-lo não apenas com uma pequena fatia, mas com toda a energia, e possamos nos manifestar plenamente. É isso que todos buscam. Os espíritos que habitam o quinto estágio, que estão nas estrelas no Cruzeiro do Sul, eles conseguirão vir passar as suas mensagens. Não agora porque está fechado, mas dentro de um tempo, depois de 20, que irá abrir, e eles poderão vir e se manifestar. E poderão explicar para todos nós, inclusive, o que é aquele lugar que um dia foi espelho daqui. A Terra um dia foi grande, com pessoas que se manifestavam diferentes de hoje e tinham vida longa, sem doenças, sem tormentos, sofrimentos, agonias. Um dia nós retornaremos para este lugar. E estas pessoas, não só do Cruzeiro do Sul, mas de Órion, de Sírio, de Calmenor, de Capela, voltarão para casa, como nós também voltaremos para casa, de formas diferentes, num corpo melhor. Esta é a mensagem importante que ela traz, que a grande Senhora traz, que um dia ela voltará com seus filhos para casa, junto com todos nós. Essas pessoas que estão em Órion, Cruzeiro do Sul, como é que elas vão chegar aqui? Elas vão
ter um corpo para expressar ou vai ser dessa forma como a gente tem hoje a Catarina? Em 2021 será deste jeito como é hoje. Ainda. Com todos vocês presentes. E que a outra menina também está se preparando para poder conversar, para poder receber estas pessoas e passar as suas mensagens. Ela que está aqui agora, sentada em nossa mesa, ela conseguirá, como todos aqui, passar mensagens também, mensagens vindas das estrelas, vinda da nossa casa original, e que estas pessoas, todos nós, decidimos que a Terra seria a nossa casa. A Terra é a nossa casa. Não só a Terra, mas Urano. Urano é outro planeta também habitado e que passa também pelas mesmas transformações que nós. O sistema solar, ele é habitado, todo ele habitado. Então, o refúgio das estrelas são de pessoas que não podem usar esse tipo de corpo para manifestação. Elas esperam corpos mais fortes, mais duráveis, com mais filamentos energéticos para que elas possam entrar. Sem isso não há como. Vocês conhecem a história de Capela, em que os espíritos vieram para a Terra, habitaram a Terra dentro de corpos fantásticos, e foram traídos e precisaram sair do corpo, esperando um corpo melhor, e até hoje esperam. São pessoas que estão refugiadas, esperando corpos melhores. Há uma longa e sofrida história nossa e que precisa ser recontada. Meu nome é Catarina. Faço parte desta revolução junto com vocês. Lutamos pela mesma causa. Antes de ir, queria dizer que os próximos anos serão bastante difíceis, bastante sofridos. Então, tenham bastante paciência. Vocês não serão afetados pelo que acontece, mas a ressonância é muito poderosa e mexe com o corpo. Não se assustem. Vocês ficarão bem. Não se assustem. Que a grande Senhora abençoe a todos nós que também sofremos. Fiquem com ela.
Pode ligar.